Graça e paz com nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã, dia 13, né? Perante a penetrante palavra de Deus, né? Vamos falar sobre isso hoje, né? Que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, o jugo e os pensamentos e as intenções do coração, né? A palavra de Deus já causou algum desconforto em você? Já, várias vezes. Quando você lê a Bíblia, você fica inquieto com o que lê? Muitas vezes. Quando ouve uma pregação, as escrituras, parece que está direcionado diretamente para você? Sim, muitas vezes. Se sim, você está experimentando a realidade de que a palavra de Deus é viva. Ela pode ler seus pensamentos e julgar suas intenções. Quando a palavra de Deus fala com você, é sempre para um propósito. Deus conhece o seu coração e sabe o que você precisa para trazer sua vida para a conformidade com Cristo. Se o problema é falar de um modo sujo, a palavra que virá a você vai lidar com essa linguagem. Se for esta luta para perdoar, a palavra de Deus irá confrontar com o seu patrão para o perdão. E é verdade, é desse jeito mesmo, gente. Vem uma coisa para cada coisa, né? Se é orgulho, aí vem uma fortaleza que o prende, né? A palavra de Deus vai falar com você sobre humildade, sobre qual for o pecado que precisa ser tratado. Você será confrontado pela palavra de Deus. Uma maneira de escapar do desconforto de ser confrontado é evitar ouvir quando Deus fala. Você pode negligenciar a leitura da sua Bíblia e ficar longe dos lugares onde ela é pregada. Pode evitar aquelas que você sabe que irão defender as verdades das Escrituras. Mas a melhor resposta, no entanto, é orar como um salmista. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Salmo 139, 23. Permita que a palavra de Deus regularmente o lave e o encontre qualquer pecado ou impureza. Efésios 5, 26. Faça sempre a conexão entre a sua vida e o que Deus está dizendo a você. Primeiro, por meio da palavra. Transforme um hábito, levar sempre a palavra de Deus muito sério, sabendo que ela é capaz de julgar a sua mente. A nossa leitura da Bíblia hoje está em Gênesis 42 ao 44. E vamos caminhando aí, né, para 42 capítulos, né? Que o Senhor nos dê a graça, né? Se você estiver ouvindo algum barulhinho no fundo, é os meus filhos. Férias em casa, 3 crianças, o tempo todo brigando, só Jesus na causa. Tem que ir ali repreender esse espírito de brigas, porque não é fácil não, viu? Não é fácil lutar sozinha. Sozinha não, né? Porque o Senhor está conosco todos os tempos, né? Mas só tem que pedir para o Senhor, né? A graça e a misericórdia e sabedoria, né? Porque não é fácil lidar com 3 crianças de fases diferentes, né? Mas o Senhor vai nos dando a graça. Vamos lá para nosso livro de 42 hoje. Quando Jacó soube que o Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desça até lá e compre trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com ele, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José
Entre os outros também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Já era o governador do Egito. José já era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Pois isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto na terra, o sonho que José tinha revelado para eles, né? Lembra que lá para trás a gente leu sobre isso? Que José contara para os irmãos, né? Que ele sonhou que os feixes, né, dele ia se prostrar diante dos feixes dele aqui, ó. Tá aqui. Se cumpriu, né? José reconheceu seus irmãos logo que ouviu, mas agiu como se não conhecesse e lhe falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: Vocês são espiões. Vieram para ver aonde nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora na casa do pai, com o pai. E o outro já morreu, que era José, né? Estava falando de José. Vê se pode, né? José tornou a afirmar: E como lhes falei? Vocês são espiões e vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mande algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais guardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões, e deixarei preso 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se queres salvar a sua vida, faça o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome de suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula, para que se cumpra as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram e fizeram isso, e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos com nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando os imploraram para a sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: Eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles lhe falavam por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu seu irmão e mandou Simeão e mandou acorrentá-los diante deles. Em seguida, José deu a ordem para que enchesse de trigo suas bagagens e envolvesse uma prata e de cada um deles, colocando-as na bagagem, e lhe desse mantimento para a viagem. E assim foi feito, e eles puseram carga do trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde prepara para o pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento e viu prata na boca da bagagem. E disse aos irmãos: Devolveram a minha prata. Está aqui a minha bagagem. Tomados de pavor, o seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: Que isso que Deus fez conosco? Ao chegar em casa,
de seu pai Jacó na terra de Canaã. Relatado de tudo o que lhe acontecera, dizendo: um homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiães, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um havia morrido, que o outro caçula estava com o nosso pai. Oh, Jesus da glória! Nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um de seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de sua família. Traga-me, porém, o seu irmão caçula para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhe devolveram o irmão e o autorizarei a fazer negócio nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens dentro da bagagem, bagagem, ao esvaziar as bagagens, e dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e o seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai, Jacó: vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar o Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse a seu pai: podes matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer de volta. Deixe os meus cuidados e eu trarei. Mas o pai respondeu: meu filho, não descerás com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal que lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse: volte, compre um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou. Não volte à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaras esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família. Também nos perguntou: o pai de vocês ainda estão vivos? Vocês têm outros irmãos? Não simplesmente respondemos o que ele nos perguntou, mas como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que nós, as nossas crianças, sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta, não coloque bem aqui a tua presença. Serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leva-nos com um presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, alguns nozes de pistaches e amêndoas. Leve prata em dobro e devolva a prata que foi colocada de volta na boca do saco da bagagem de vocês. Talvez isso mantenha
acontecido por engano. Pegue também o seu irmão e volte àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daqueles homens, para que ele permita que o seu outro irmão Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro. Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-os. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que fora ordenado. Levou à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos a nossa bagagem e cada um de nós encontrou a prata que tínhamos trazido na quinta quantia exata. Por isso os trouxe de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, nós sabemos que quem pôs a prata em nossa bagagem. Fica tranquilo, disse o administrador. Não tenho medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em sua bagagem. Porque a prata de vocês eu recebi. Então voltou Simeão e levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavar os pés, a forragem para os seus jumentos, e eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido. Curvaram-se diante dele até o chão. Eita glória! Então ele lhe perguntou: passavam a disso seguinte: como vai o pai de vocês, o homem idoso que me falara? Ainda está vivo? E eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem, e se curva para prostrar-lhe em honra. Quando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: e é este o irmão caçula de quem me falara? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Perdoar a todos que lhe ajudaram a esvaziar o coração, e ressentimento lhe ensinará como crescer em Jesus. Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, disse: sirva a comida. Se viram e ele se separar a eles, em separado dos seus irmãos, e também do egípcio que comia com ele, porque os egípcios não podem comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho para o mais moço. Olhava perplexos um para o outro, e então lhe servia a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Eles festejavam e beberam à vontade. É até o livro 44? É o 44. Ai, Senhor. José deu as seguintes ordens aos administradores da sua casa:
Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que pudera carregar e coloque prata de cada um na boca da bagagem de novo. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, à boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram-se os homens com seu jumento, e ainda não tinha se afastado da cidade. Quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Se vocês cometeram grandes maldades, quando eles alcançou, repetiu essas palavras, mas lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa, nos trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ele será meu escravo, e os demais estão livres. Cada um deles desencarregou das presas de suas bagagens e abriu. O administrador começou então a buscar, desde a bagagem dos mais velhos até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo no seu jumento e tornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram no chão perante ele, e José lhe perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem o que o homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu povo, teu servo. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora seja iguais ao próprio Faraó. Meu senhor, perguntou este seus servos: ainda tínhamos pai algum outro irmão? E nós respondemos: temos um pai idoso, cujo filho caçula nascera em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e que o pai o ama. Então disseste ao teu servo que trouxe a ti para que os teus olhos pudessem vê-los. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois o caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste aos teus servos que se nós, irmão caçulas, não viesse conosco, nunca mais viríamos a tua face. Como voltamos ao teu servo, o meu pai, contar-lhe o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: se podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem se não for levado nosso irmão caçula conosco. E o teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora você também levar este de mim, algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão farão com que os meus cabelos brancos desçam a sepultura. Agora, pois, se
se eu voltar teu servo, o meu pai, sem levar o jovem conosco, logo meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos falarão ao seu velho pai, descer a seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar com o escravo e meu senhor no lugar do jovem, e permita que ele volte com os seus irmãos. Como poderia eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobrevier ao meu pai.